No mundo tereis tribulações, mas coragem. Jesus venceu o mundo e você também vai vencer. Olá, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, que a paz de nosso Senhor e a fé de Maria estejam conosco. A liturgia de hoje, em sua primeira leitura, nos traz a passagem de Atos dos Apóstolos e o Evangelho é o de João, que nos convidam a refletir sobre a força transformadora e a vitória de Cristo sobre o mundo. Ambas as passagens, embora distintas em seus textos e seus contextos, convergem para a verdade fundamental de que a fé genuína e a acolhida do Espírito Santo nos capacitam a superar desafios e a viver plenamente a vida em Deus. Em Atos 19, somos testemunha da chegada de Paulo a Éfeso, um lugar onde a pregação de João Batista já havia preparado alguns corações. Só que Paulo percebe que, apesar do batismo de João, algo essencial ainda falta a esses discípulos: o batismo no Espírito Santo. Sua pergunta direta, recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Revela a importância crucial dessa efusão divina. As respostas dos discípulos: nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. É um lembrete de que a fé em Cristo não é completa sem a ação do Paráclito. Então, Paulo impõe as mãos sobre eles e o Espírito Santo desce. Imediatamente eles começam a falar em línguas e a profetizar. Este evento não é apenas um sinal externo, é uma transformação interna que os capacita a anunciar a palavra de Deus com nova unção e poder. O Espírito Santo não é um mero adereço à nossa fé, irmãos. Ele é o motor da nossa missão, o consolador em nossas tribulações e o guia em nosso caminho para a santidade. A experiência de Éfeso nos ensina que o encontro com Jesus nos abre a plenitude do Espírito, que nos capacita a testemunhar e a viver uma vida cristã autêntica, de verdade. No Evangelho de João, no capítulo 16, encontramos Jesus em um momento íntimo com os seus discípulos, nas vésperas de sua paixão. Eles finalmente sentem que compreendem Jesus. Agora sim, fala-nos claramente e não usas mais comparações. Agora sabemos que conheces tudo e não precisas que ninguém te pergunte nada. Por isso cremos que saíste de Deus. Eles expressam uma convicção que lhe traz segurança e aparente clareza, como se agora sabemos de tudo, né? Porém, o nosso Senhor dá uma resposta que é um misto de afirmação e até uma certa advertência, né? Ele diz: credes agora? Eis que vem a hora e já chegou em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis sozinhos. Essa fala de Jesus não busca desanimar os discípulos, mas sim prepará-los para a realidade da prova. Ele sabe que a fé deles ainda é frágil e que toda a violência que sofrerá trará um momento de dispersão e abandono. Mas Jesus deixa a esperança e a promessa de vitória. O versículo último deste evangelho nos diz: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Irmãos, ambas as leituras de hoje se entrelaçam em uma poderosa mensagem para nós. A experiência dos discípulos em Éfeso nos mostra a necessidade vital do Espírito Santo para a nossa fé e missão. É o Espírito Santo, como nós vimos ao longo de quase 2 semanas, que nos dá a força, a ousadia e os carismas para enfrentarmos as adversidades e anunciarmos o Evangelho. Sem ele, nossa fé passa a ser apenas um conhecimento intelectual. Afinal, quantos conhecem a verdade, mas não a seguem? Por outro lado, as palavras de Jesus aos seus discípulos, e muito conhecida por nós, é um grito de esperança em meio às nossas próprias dificuldades. Vivemos em um mundo marcado por desafios, incertezas, sofrimentos e muitas vezes pela tentação de desanimar. A fragilidade da fé dos discípulos de Jesus nos lembra que também nós somos falhos e que em momentos de provação podemos nos sentir sozinhos e perdidos.
Mas é exatamente nessa hora, nesse exato momento, que a vitória de Cristo se torna a nossa. Eu poderia estar aqui pregando sobre prosperidade, sobre uma vida um pouco mais fácil, estando perto de Jesus, ou uma pregação motivacional. Mas quem me acompanha aqui sabe que nosso Senhor não nos prometeu uma vida sem problemas. Ele nos garantiu que Ele já conquistou a vitória sobre o pecado, a morte e todo o mal. E essa vitória de Cristo é a fonte de nossa coragem. Com o Espírito Santo habitando em nós e com a certeza da vitória de Cristo, somos capacitados a enfrentar as tribulações não com medo, mas com confiança de que o Senhor está conosco e que a última palavra é sempre dele. Portanto, peçamos hoje com humildade e fervor uma nova efusão do Espírito Santo em nossas vidas. Eu ouvi uma pregação do querido Padre Paulo Ricardo, onde ele diz: acordou, peça o Espírito Santo, vai sair de casa, solicite o Espírito Santo. Peça a cada momento que nosso Senhor envie o seu Espírito para andar sempre conosco, para nos guiar, para estar aqui gerando transformação. E que Ele nos ilumine, nos fortaleça e nos dê a sabedoria de vivermos a nossa fé com autenticidade. E diante das tribulações que inevitavelmente surgirão, ouçamos a palavra do Mestre: tende coragem, eu venci o mundo e você também vai vencer. Essa última parte é minha, mas que essa verdade nos impulsione a testemunhar o amor de Deus e a superar as dificuldades e a viver a plenitude da vida que Ele nos oferece. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Senhor, estivemos, estamos e estaremos sempre aqui, reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia e que vocês não peguem gripe. A tosse seca me mata. Desculpa pelas tossidas, gente, mas é por conta dessa gripe que eu não gravei no sábado e também não consegui gravar no domingo. A tosse estava muito mais presente e aí eu achei que ia ficar meio estranho esse vídeo, né? Várias tossidas. Deus abençoe vocês e até amanhã, se assim o Senhor o permitir.